Boa noite, pessoal que está aqui no Instagram. Nós também estamos pelo Zoom. Se você quiser participar pelo Zoom com a gente para fazer as perguntas ao final da aula, o link do Zoom está na bio, tá bom? Então vamos começar mais um nosso encontro sobre caninos brancos. Hoje é o nosso terceiro encontro. Se você chegou aqui de paraquedas, né, não sabe muito bem do que nós estamos falando, esse mês de janeiro nós estamos discutindo um livro de literatura, um livro de Jack London, Caninos Brancos. Nós estamos no terceiro encontro. Já falamos no primeiro encontro sobre a biografia, parte 1 e 2. Semana passada falamos sobre a parte 3 e hoje falaremos sobre a parte 4. Na sexta-feira, nós teremos o nosso último encontro, encerrando o livro, falando sobre a parte 5. A nossa ideia desse clube é trazer para vocês algumas informações sobre a biografia do autor, sobre a história, pontos que você poderia discutir melhor com seus filhos e ajudá-los a entender um pouco mais do que está ali no primeiro plano da história, mas ajudá-los a entender um pouco das entrelinhas. Por isso, a nossa possibilidade também de fazer aula pelo Zoom. E aí vocês podem tirar as dúvidas, abrir a câmera, enfim, abrir o microfone e tudo mais. Por isso eu vou deixar a live aqui no Instagram, mas também deixei o link do Zoom. Fazendo uma recapitulação, né? Para quem tá me perguntando aqui, o segundo encontro ficou gravado. Ele tá tanto salvo na plataforma da Pilgrim, quanto está salvo na minha bio. Está salvo nos dois, tá bom? O primeiro e o segundo encontro estão salvos por lá, certo? Aí vocês podem assistir aos encontros anteriores. Deixa eu só abrir aqui então o chat e vou acompanhando vocês aqui no chat. O pessoal que quiser fazer os comentários também, fica à vontade. Vocês já perceberam que a cada parte o autor vai trazendo pra gente núcleos diferentes, personagens diferentes. É como se cada parte trouxesse pra gente um universo novo, uma nova perspectiva dessa história. Nós começamos na primeira parte com o universo das pessoas que estavam ali em busca do ouro em Klondike. Na segunda parte, nós tivemos então agora uma perspectiva dos lobos e o nascimento de Caninos Brancos, da perspectiva dele. Depois, na semana passada, nós tivemos já uma outra visão, que é a visão da aldeia ali, do Castor Cinzento, este novo dono, a volta, né, da mãe de Caninos Brancos para a aldeia. E a visão agora que eles terão então de que o homem seria um deus a quem eles servem. E não vai ser diferente, agora na parte 4 nós teremos então agora uma nova perspectiva. Para quem já leu, já sabe qual vai ser essa nova perspectiva. Nós teremos agora um novo núcleo, aparecerão novos personagens. O capítulo 1 vai falar pra gente que Caninos Brancos agora, ele trabalha, né, como um cão que puxa o trenó e ele foi colocado para ser o líder dos trenós. E o capítulo 1 diz que se havia alguma possibilidade, mesmo que remota, de Caninos Brancos ser próximo, ser amigo ali, confraternizar com os outros cães, essa possibilidade foi revogada e destruída quando ele assumiu a posição de líder. Antes já havia uma animosidade entre eles, né? Quando o Caninos chega na aldeia, ele é aquele que será rejeitado, que será perseguido. E lembrem-se de que o determinismo social que está ali nas entrelinhas, né? Que o autor vai colocar pra gente, algo que ele de fato acredita, dizia que quanto mais hostil fosse o ambiente em que Caninos Brancos estivesse, mais hostil ele se tornaria. Então, Caninos Brancos vai ser perseguido por muitos desses cães e vai se tornar cada vez mais hostil. Ele não vai ter amizade com nenhum dos cães ali da aldeia. E isso vai se agravar agora, que ele será o cão líder, o líder da matilha, o líder que puxa ali o trenó, porque agora ele é o cão que está na frente. Ele é aquele que, de certa forma, obriga todos os cães a continuarem andando, né? Porque se eles não andarem, não seguirem o seu líder, eles serão ali penalizados. Então, a única chance que haveria, talvez ali, mesmo que remota, dele confraternizar, ela vai por água abaixo. E Caninos Brancos será um ótimo cão, um ótimo guia, um ótimo líder desse trenó. Ele vai executar o seu trabalho com excelência. E a gente percebe que os homens acabavam ali gerando um ciúme e uma animosidade também, porque sabiam que se Caninos Brancos fosse rival dos demais e ele estivesse à frente, os demais também se esforçariam para alcançá-lo, né? Uma tentativa ali de alcançá-lo e derrotá-lo. Então, essa animosidade ela também era alimentada de forma que o trenó fosse mais eficiente. E é interessante a gente pensar que meio de transporte é esse, né? Que era uma das poucas possibilidades de transporte que se havia ali numa época em que não haviam estradas naquele lugar, não havia trem, não havia nenhuma outra forma de locomoção. As carroças com a neve fofa eram inviáveis. O trenó era uma das poucas possibilidades que havia de deslocamento, né? Então, eles estão ali
utilizando isso. E aí na parte 1 a gente vai ter um pouco mais de detalhamento dessa história. E agora entraremos então no assentamento dos homens brancos. Vejam que é o novo núcleo que Jack London vai apresentar pra gente, é esta aldeia. A gente já sabe, quando a gente lê o livro, que na verdade aquilo não era uma cidade, não havia uma organização de cidade naquele lugar. Na verdade, era um aglomerado de pessoas que foi aumentando e tentando se organizar à medida em que os estrangeiros chegavam. Então foi algo feito por conta da busca do ouro. Conforme essas pessoas chegavam ali naquele lugar, essa aldeia ali, essa pequena vilarejo vai aumentando e vai crescendo de uma forma um pouco desordenada. Mas vai ser a primeira vez que Caninos Brancos vai ter contato com o homem branco. E ele diz o seguinte, né? Quando o filhote, na página, quem está acompanhando comigo, aqui eu tô com a edição da Penguin, na página 178, diz o seguinte: quando o filhote, Caninos Brancos havia entendido as tendas colossais erguidas pelos homens como manifestação de poder. Ele via ali a aldeia, né, dos indígenas, olhava aquelas tendas grandes e ele achava que aquilo era uma manifestação de poder. Mas agora, ele está num vilarejo, ele está ali no embrião de uma cidade. Então as construções já não são mais tendas, já são construções muito maiores, muito mais imponentes. E agora ele entende da mesma forma as casas e o imenso forte de toras maciças. Aquilo era poder. Então veja, para comprar um cão que estava acostumado a ver as cabanas e achar que a cabana era uma manifestação de poder, ele chega ali naquele vilarejo e encontra as casas e um forte, aqueles fortes construídos com toras de madeira maciça, e aí ele compara com a visão que ele tinha, ele diz, não, isso aqui é uma manifestação de poder. E a conclusão que ele chega é a seguinte: aqueles deuses brancos eram fortes, tinham um domínio sobre a matéria ainda maior do que os deuses que ele conhecia, entre os quais o mais poderoso era Castor Cinzento, o dono dele. É interessante que essa atribuição de Deus para os homens, né, essa questão de que os homens seriam deuses na visão dele, a quem ele deveria servir, né? Mas, no entanto, ao lado daqueles deuses de pele branca, Castor Cinzento parecia um deus criança. Então agora, Caninos Brancos será uma outra visão. E ele abre esse capítulo mostrando pra gente qual será o nosso novo cenário. Nós sairemos da aldeia dos indígenas para chegarmos no vilarejo dos homens brancos. E ele já de cara diz que ele entende que esses homens são muito mais poderosos, as construções são muito mais imponentes. Ao lado deles, o Castor Cinzento, que era o mais poderoso da tribo, era aquele mais valente, era o que tinha ali o respeito de todos, parecia um deus criança. Caninos Brancos, então, vai conviver ali com aquele lugar, só que ele carrega dentro de si a mesma hostilidade. Vejam, o ambiente dele ainda não mudou. E como o ambiente não mudou, lembrem-se que sempre a Jack London vai trazer essa ideia do ambiente moldando a nossa atitude. Então, como o ambiente não mudou, Caninos Brancos ele ainda é hostil. E agora ele vai ser hostil contra os cães dos homens brancos. É obviamente que não haverá nenhum cão de homem branco capaz de dominá-lo, capaz de derrotá-lo. Então, Caninos Brancos vai exercer ali o terror, né? O terror dos cães. E é engraçado que ele conta, o autor conta e à medida em que você lê a narrativa, você consegue se imaginar naquele lugar, aquela vila pequena, os navios que chegavam, né, os barcos chegando, descarregando as pessoas que vêm para a busca do ouro, pessoas perdidas que não sabem muito bem onde estão, o que precisam fazer, e que traziam seus cães. E os cães chegam ali, aportam ali naquele local, e basta o cão desembarcar. Caninos Brancos, que está ali observando a espreita, vai atacar este cão. E, obviamente, ele vai ganhar. E neste contexto em que Caninos está atacando os cães dos homens brancos, aparecerá uma nova figura. E esta figura talvez seja assim a figura de destaque desta página. Está lá na parte 2, capítulo 2, o Deus Louco, que vai nos apresentar um homem chamado Belo, pelos habitantes do forte. Ninguém sabia o nome de batismo do sujeito, mas ele era conhecido em toda a região pelo apelido de Belo Smith. Ele tem o apelido de Belo, mas o autor já diz pra gente que ele era tudo menos belo.
Então você já vai imaginar na sua cabeça um homem feio. E a descrição que Jack London vai colocar, se você ler com atenção e fechar os olhos, seguramente você consegue imaginar como é esse homem. E a ideia da parte descritiva do livro é justamente essa. Muita gente se ressente, né? Com as longas descrições que aparecem nas histórias. E, mas por que precisa descrever tanto? Por que precisa de tanto detalhe? Os adolescentes às vezes reclamam disso também, né? Acontece que nós estamos acostumados a ver as imagens num filme, na tela. E a gente não precisa de muitos segundos para olhar e entender quem é o personagem, olhar e visualizar o personagem, olhar e visualizar o ambiente. Em menos de 5 minutos você consegue ver tudo. Agora no livro não, e lembrem-se que a ideia do livro é fazer você vivenciar aquilo. Você imaginar aquilo, você treinar a sua imaginação. Então para isso você precisa de descrição. Se não houver descrição, como você vai saber como esse Bello Smith era? Então o autor precisa gastar um tempo descrevendo esse homem. E ele vai passar quase 2 páginas explicando quem é Bello Smith, porque ele é um homem importante na nossa história. A gente precisa entender quem é esse homem. E a gente precisa entender com os nossos olhos da visão, né? Da nossa mente. O autor vai descrever um pouquinho, eu vou ler aqui um pequeno trecho da descrição que diz o seguinte. Ele era tudo menos belo. O apelido era uma antítese, pois o homem era extraordinariamente feio. Pensa numa pessoa feia. A natureza tinha sido mesquinha com ele. Para começar, ele era bem pequeno. E sobre seu corpo minúsculo se depositava uma cabeça espantosamente minúscula ainda. Então você imagina um homem pequeno, baixinho, atarracado e uma cabeça minúscula. Além disso, seu cucuruto era meio pontudo. Na verdade, quando criança, antes de receber dos colegas o apelido de Belo, ele era chamado de cabeça de alfinete. Então a gente já percebe que esse homem, Bello Smith, ele também tem uma infância difícil. Ele já era hostilizado pelos amigos, ele é um homem feio desde sempre. E o autor vai seguir a descrição. E se você não leu, leia essa descrição e feche os olhos e tente imaginar esse homem na sua frente, né? Ele vai dizer, enfim, do rosto, das feições, dos olhos, de tudo mais, da testa, enfim, da expressão, do queixo, vai descrevendo. Mas eu quero destacar um trecho interessante que está lá na página 185. Diz o seguinte: em resumo, Bello Smith era uma monstruosidade, mas não por culpa sua. Não era ele o responsável por isso. Tinha sido moldado assim ao ser fabricado. Então veja que há sempre essa questão do molde, né? Do barro, a monstruosidade, e o Bello Smith não tem culpa disso. Ou seja, uma vez que ele era feio desde pequeno e que ele foi hostilizado por todos por conta disso, porque obviamente uma pessoa feia quando é criança, ainda mais naqueles tempos, seria ridicularizado, seria motivo de chacota, talvez ele tenha sido excluído nos grupos. Ou seja, esse ambiente hostil que acaba moldando Bello Smith numa monstruosidade não só externa, mas também interna. Nas suas atitudes, ele também tinha atitudes de monstro. Mas o autor vai nos dizer que a culpa não é dele. A gente deve desculpar Bello Smith por isso, porque afinal de contas, a natureza não tinha sido bondosa para com ele. E aí ele trabalhava no forte, cozinhava para os homens do forte, lavava a louça e fazia faxina. Os homens não o desprezavam, mas também não o amavam, entende? Ele não é agradável, ele não é querido, ele é apenas tolerado. Toleravam-no de um modo humano, como se tolera qualquer criatura desfavorecida durante o processo de fabricação. Então veja que agora que ele é adulto, ele ainda também não encontra um ambiente amável. É como se ninguém amasse de fato esse homem, ninguém gosta desse homem. Agora que ele é adulto, ele não é desprezado, ou seja, ele trabalha no forte, ele cozinha, ele lava. Os homens reconhecem que ele está ali, mas toleram, entende? Não aceitam, toleram. Como uma criatura, como qualquer outra criatura, né? E aqui, lembre-se que a gente falou um pouquinho dessa questão dos homens que ganham características animais e dos animais que ganham características humanas. Veja que Bello Smith, ele vai sendo descrito e as características dele vão o aproximando de um animal, né? A monstruosidade, ele é tolerado como uma criatura. Haverá uma série de descrições de Bello Smith nesse sentido. Além disso, tinham medo dele. Os acessos de raiva covardes de Bello Smith os faziam temer que ele desse um tiro pelas costas ou pusesse veneno no café. Então não é que os homens reconhecem e toleram este Bello Smith porque ele tem grandes virtudes, não. Eles toleram primeiro porque ele é útil,
Alguém tinha que cozinhar no forte, alguém tinha que lavar os pratos, alguém tem que limpar o chão. E também porque eles sabem que ele pode ser perigoso. Ele é um homem monstruoso. Se de repente ele se revolta contra todos, ele poderia muito bem pôr veneno no café, na comida que ele serve e morreriam todos. Então os homens não o toleram ainda por bondade, o toleram por necessidade e por medo. Mas alguém tinha que cozinhar, veja, alguém tinha que cozinhar, alguém tinha que fazer as coisas. E quais fossem os seus defeitos, Bella Smith cozinhava bem. Então ele é útil, logo ele é tolerado por esses humanos. E este homem está ali olhando Caninos Brancos. Veja, Caninos Brancos está ali perto. Castor Cinzento tinha ido para este vilarejo com ideias de ganhar dinheiro, porque Castor Cinzento sabia que os homens que chegavam eram homens que não eram preparados para aquele lugar, não têm a menor noção do que precisavam, não vinham preparados, não traziam equipamentos necessários. Então Castor Cinzento vai carregar sua canoa e levar vários produtos, inclusive produtos confeccionados por eles mesmos. Os mocassins aparecem no capítulo, né? Aqueles sapatos, peles de animais, coisas que seriam úteis a esses homens. E Castor Cinzento vai para lá para vender e ganhar dinheiro e lucrar com isso. Caninos Brancos está ali circulando, sendo hostil com os cachorros dos humanos, e Bello Smith, que trabalha no forte, está de olho neste cão. Ele está vendo quem é este cão que é hostil com os demais. Ele tem um interesse neste cão. A gente já vai ver, se você já leu o capítulo, você já sabe, mas a gente já vai ver que interesse é esse. E ele então começa a se interessar cada vez mais por este cão e ele começa a desejar ter este cão para si mesmo. Bello Smith quer a posse de Caninos Brancos. Ele gostava, inclusive ele se deliciava, diz o texto, se deliciava com a destreza de Caninos Brancos, ou seja, ele se delicia com a ferocidade do cão. E quanto mais feroz ele é, quanto mais cães de homens brancos ele derrota, mais ele se interessa por esse cão. Ele vai oferecer, então, Bello Smith vai conversar com o Castor Cinzento para pedir que venda o cão para ele. Castor Cinzento, primeiro, já não tinha necessidade de vender nada. Castor Cinzento estava ganhando dinheiro a rodo, vendendo os produtos dele. Lucrou não sei quantos, agora eu não marquei aqui, mas vocês devem ter visto, né, quanto que ele lucrou com os produtos que ele vendeu. Ele lucrou demais. Primeiro, ele não precisa de dinheiro. Segundo, Castor Cinzento gostava de Caninos Brancos. Ele era o cão dele. Ele era o melhor cão que puxava o trenó. Castor Cinzento tinha uma admiração pelo seu cão. Ele não queria vendê-lo. E Bello Smith vai insistir, Castor Cinzento vai negar, e Bello Smith percebe que não há uma negociação, que ele não vai conseguir ganhar este indígena na conversa, na oferta. Mas, lembrem-se, Castor Cinzento é de uma monstruosidade que não é só externa, ela também é interna. E na página 187 diz o seguinte: Bello Smith conhecia o jeito dos índios. Passou a visitar o acampamento de Castor Cinzento com frequência e levava sempre, escondida debaixo do casaco, 1 ou 2 garrafas pretas. O que havia nas garrafas? Whisky. Castor Cinzento, ele é um indígena que não conhece o whisky, não havia provado o whisky, não tinha essa noção do que era o whisky, das consequências, do vício, né, do poder dessa bebida de viciar e tudo mais. Então, Castor Cinzento aceita a bebida que Bello Smith oferece. Bello Smith sempre vai visitar e sempre leva 1 ou 2 garrafas de whisky. E quanto mais o whisky Castor Cinzento prova, mais dependente do whisky ele se torna. Diz o texto: um dos poderes do whisky é gerar sede, e Castor Cinzento contraiu a sede. Suas membranas febris e seu estômago queimado começaram a pedir aquela bebida abrasadora em quantidades cada vez maiores, e seu cérebro, entorpecido pelo estimulante ao qual não estava acostumado, permitia que Castor Cinzento fizesse qualquer coisa para conseguir a bebida. E este capítulo, é claro que o foco dele não é só esse, a gente tem outros temas aqui para discutir, mas esse é um capítulo muito interessante para discutir com as crianças o efeito da dependência química. Porque, vejam, Castor Cinzento, ele era o melhor da sua tribo. Ele era o mais forte, o mais corajoso, o mais poderoso. Todos eles se curvavam diante de Castor Cinzento. Mas agora ele vai se tornar dependente de uísque. Não de forma voluntária. Quando ele começa a provar, ele não sabia, ele não conhecia.
mas ele vai se tornando dependente. E a descrição da dependência de Castor Cinzento e o autor colocando pra gente o que ele vai se tornar é algo muito claro, muito vívido. Isso vai marcar seguramente a nossa imaginação e a imaginação das nossas crianças, porque Castor Cinzento vai definhando a partir deste vício. E ele vai vender tudo o que ele tinha. Todo o lucro. Ele veio, né, com uma canoa, diz o livro, cheia de produtos. Ele tinha lucrado não sei quantos %. Ele estava rico, poderoso, forte. Voltaria para sua aldeia com um dever muito mais do que cumprido. Mas o dinheiro que recebera em troca das suas peles, luvas e mocassins, aqueles que ele vendeu para os homens brancos, começou a ir embora. Ia cada vez mais rápido. Quanto mais vazio ficava o saco do dinheiro do índio e menor ficava a sua paciência. Então ele começa a vender tudo em troca de uísque. Por fim, o dinheiro, as mercadorias e a paciência de Castor Cinzento se esgotaram de vez. Nada mais lhe restava a não ser a sua sede. Ou seja, nada mais resta de Castor Cinzento. Aquele grande homem, aquele grande guerreiro, é reduzido a nada, não resta mais nada. A única coisa que resta na vida dele é a sede de uísque. É triste o final desse capítulo, porque daqui pra frente, Castor Cinzento não tornará a aparecer. A ideia é que ele define com o uso da bebida e que ele deixe de ser aquele ser tão importante na vida, né, de Caninos Brancos para passar a ser um mero dependente químico. Ele perde todas as suas habilidades. E no final das contas, Bello Smith vai ter uma outra conversa com ele. Era isso que Bello Smith pretendia quando levou o uísque. Bello Smith então vai agora oferecer o uísque em troca de Caninos Brancos. E Bello Smith sabe que agora Castor Cinzento vai aceitar, porque agora Castor Cinzento não tem outra saída. Ele é um dependente desta bebida, ele precisa, e ele abre mão do seu cão. E diz o seguinte, que dessa vez o preço foi oferecido em garrafas, não em dólares. E Castor Cinzento disse, você pega o cachorro, você fica com ele. E foi a última palavra do índio. Então, essa visão que nós temos de um grande guerreiro, imagine você um grande guerreiro forte, definhando, anulado pela bebida. Então, essa conversa sobre a dependência química e o que ela causa é uma conversa muito interessante com as crianças nesse capítulo. Com as crianças não pequenas, né? Você sabe, a gente está discutindo aqui para crianças mais velhas e para adolescentes. Porque a gente vai ter uma tristeza muito grande com o fim de Castor Cinzento. E daqui para frente ele vai sumir cada vez mais da história. A gente não vai saber o final de Castor Cinzento, mas a gente pode imaginar que ele definhou pelo uso do uísque. As garrafas foram entregues, então, e Bello Smith vai passar a ter a posse de Caninos Brancos. O que a gente vai ver, Caninos Brancos vai tentar fugir, obviamente, ele servia ao Castor Cinzento, ele não entende que ele é vendido. Castor Cinzento vai recebê-lo e vai devolvê-lo. E a partir daí, Caninos Brancos, em posse de Castor Cinzento, de Bello Smith, vai ter uma vida infernal. E o final do capítulo diz o seguinte, Bello Smith era um verdadeiro deus, ainda que terrível. Por que ele é um deus? Porque ele é um homem branco, lembram-se disso? Mas Caninos Brancos nada sabia sobre a loucura, ele não conhecia um deus louco, mas agora ele vai conhecer. E ele vai ter que se submeter às vontades do seu novo dono, aos desejos e caprichos. E o capítulo 3 vai dizer o reinado de ódio. Por quê? Porque agora Bello Smith vai exercer sobre o cão um reinado de ódio. A tutela dele sobre esse deus louco vai ser a pior de todas. Ele vai ser maltratado, ele vai ser agredido, ele vai ser hostilizado, porque Bello Smith quer que ele se torne cada vez mais feroz e cada vez mais hostil. E a ideia do autor de que o ambiente influencia no nosso comportamento aqui vai chegar ao ápice, porque o capítulo 3 diz que Caninos Brancos, sob a tutela de um louco, tornou-se um demônio. Caninos Brancos já tinha uma ferocidade, mas agora ele tornou-se um demônio, ou seja, aquele ambiente exercido, aquela influência do ambiente exercida sobre ele, faz com que ele se torne alguém irreconhecível. Agora ele é um demônio. E para que Bello Smith queria tudo isso? Bello Smith queria tudo isso porque ele queria usar Caninos Brancos como cão de rinha.
E muitas crianças, muitos adolescentes, quando chegam nessa parte, não sabem o que é cão de rinha. Porque essa questão não é uma questão de hoje em dia. E vocês vão ter que explicar que há muito tempo atrás, talvez aí até em alguns lugares mais distantes do interior, de algumas cidades, isso ainda existe, embora já esteja proibido, as pessoas faziam com que os animais lutassem entre si, numa rinha ali, e até a morte, né? Venceria ali o animal que matasse o oponente. E é isso que Bella Smith tem como objetivo para caninos brancos. Ele quer um cão de rinha, então quanto mais feroz ele for, quanto mais loucura ele conseguir imprimir no cachorro, mais sucesso ele vai ter e mais dinheiro ele vai ganhar. Então vejam que a monstruosidade aportada pelo Bella Smith não é só externa, ela é interna. Porque este homem, ele vai viciar propositadamente Castor Cinzento, não foi por acaso, não foi sem querer, ele vai de caso pensado, leva o uísque para que Castor Cinzento se tornasse viciado, para que ele obtivesse o cachorro. Ele vai pegar o cachorro, vai tratar o cachorro com ódio para que o cachorro se torne cada vez mais hostil. E quando ele conseguir tudo isso, o que ele quer em troca? Ele quer dinheiro. Mas o livro vai dizer pra gente que a gente não pode condenar Bella Smith, coitado. Ele é fruto do mal, ele foi moldado por essa sociedade. Ele é fruto dessa sociedade, logo ele deve ser desculpado. Você não deve condenar Bella Smith, porque afinal de contas, ele só é assim, não por escolha, entende? Mas porque o meio exerceu isso por ele, da mesma forma que o meio exercido sobre caninos brancos faz com que ele se torne um demônio. Então vejam que essa ideia do meio, do determinismo social, ela está estampada em toda a história. E provavelmente as crianças que lerão, os adolescentes que vão ler, não vão perceber isso. Porque nós, quando lemos a história em primeiro plano, estamos interessados em quê? Em saber o que vai acontecer com o cachorro, não é mesmo? Você tá ali agoniado, como assim? Agora o cachorro tá com um louco, tá sendo maltratado. Você não tá preocupado com as entrelinhas. Muitas vezes isso passa despercebido pelos adolescentes. É por isso que essa conversa, essa mediação, elas são muito importantes. Porque você vai chamar a atenção de algumas coisas que talvez tenham passado. Talvez até alguns de vocês mesmos, adultos, não tenham notado tudo isso. E a nossa ideia é justamente essa, é ler não só o primeiro plano, porque o primeiro plano é uma aventura muito interessante. Jack London escreve de uma forma que ele prende a sua atenção. Você quer saber o que vai acontecer agora com Caninos Brancos? Será que ele vai sair? Será que ele vai morrer? Será que ele vai ficar ali sob o domínio desse louco para sempre? O que vai acontecer? Mas a gente quer ver um pouco além desse primeiro plano. A gente quer entender as entrelinhas, os conceitos que estão sendo ali pregados. Como a gente falou no primeiro encontro, não há como você escrever algo desvinculado da sua visão de mundo. Então, Jack London vai colocando, estampando nessa história coisas e crenças que ele tem. E esse determinismo social estará estampado em vários personagens. Ele vai chegar no seu ponto mais alto na última parte, que a gente vai discutir sexta-feira. Mas aqui a gente já vê uma crescente, porque agora o cão já é um demônio, entende? E Bella Smith não pode ser culpado. Você não pode culpar Bella Smith pela monstruosidade que ele se tornou, pelo monstro que ele se tornou. O reinado de ódio vai aumentando e Caninos Brancos vai ganhando de todos os cães. Não tinha pra ninguém, né? Caninos Brancos vai derrotar todo mundo. Mas o final do capítulo 3 diz que chegou um homem, um novo homem, um tal de Tim Keenan, que ganhava a vida jogando cartas. Então já não é uma pessoa assim, né, muito confiável, né? Ganha a vida jogando cartas, então provavelmente ganhava a vida enganando as pessoas. E ele veio para Condi que ele trouxe o primeiro Bulldog. E este Bulldog seria o próximo rival a enfrentar Caninos Brancos. E talvez as crianças fiquem curiosas para saber o que o Bulldog tem de diferente, né? O Bulldog não é uma raça natural. Ele foi uma raça ali que nasce do cruzamento de outras raças. Então, ele foi criado, né, pelo homem, pelo cruzamento de raças específicas, vamos pensar assim, manipulado, né, por esses cruzamentos. E ele tem uma característica específica que os outros cães não tinham, que é a possibilidade de morder, da mandíbula travar e não destravar. Então, a grande dificuldade de você lutar com o Bulldog é que ele pode morder e não vai soltar. E ele pode ficar ali com essa mordida presa muito tempo. E as crianças gostam de pesquisar um pouco mais sobre isso, então talvez eles tenham interesse em entender um pouco mais sobre os Bulldogs, como eles apareceram e tudo mais. Mas essa é a grande característica deste cão. Ele tem a capacidade de uma mandíbula de fechar-se e não abrir. E quando Caninos Brancos vai enfrentar o Bulldog, ele não sabe disso. Ele não está acostumado com um cão que não é um cão normal, entre aspas. Não é um cão ali como todos os outros.
ele vai encontrar um cão que foi criado para isso. Ele não sabe dessa habilidade que o Bulldog tem. E, obviamente, quando começa a luta, caninos brancos não conseguem lutar muito bem, porque é um cachorro diferente, é um cachorro que tem habilidades que ele não está acostumado. E o que vai acontecer? O Bulldog vai prender-se ao pescoço de caninos brancos. E pela habilidade que ele tem de fechar a mandíbula e não abri-la, caninos brancos não conseguem se livrar deste cão. E uma vez que ele está preso no seu pescoço, caninos brancos têm dificuldade de atacá-lo também, porque agora ele não tem ali muito espaço para manobrar-se ali, para poder atacar o Bulldog. E o que a gente vai vendo no capítulo 4 é a morte pendente. Caninos brancos está prestes a morrer, porque o Bulldog não abre a boca, não libera a mordida cada vez mais. Quando ele consegue, ele aprofunda um pouco mais, aproxima cada vez mais essa mordida da jugular de caninos, e ele está prestes a morrer. E a morte quase chega ali à porta de caninos brancos, se não fosse um outro homem branco que vai chegar na nossa história. Lembrem-se que a gente mudou o foco, né? Então agora o foco está nos homens brancos, no vilarejo, nessa pequena cidade aí que está começando a se desenvolver, a crescer. E este homem olha o que está acontecendo, e o livro vai dizer pra gente que era um rapaz alto, que acabara de chegar e abria caminho à força, empurrando com os ombros à torta direito quem estava à sua frente. Ele entra na arena, Bella Smith estava quase dando um pontapé, mas nesse momento o recém-chegado acertou um murro violento no meio do rosto de Bella Smith. E Bella Smith então estava apoiado num paçó, caiu no chão. Este homem vai interromper a luta e vai salvar Caninos Brancos. Caninos Brancos morreria se não fosse a intervenção deste homem. E vejam que o homem chega com uma aparência imponente, né? Ele já chega empurrando todo mundo, já chega dando um soco em Bella Smith, da Bella Smith já cai no chão. E Bella Smith ali fica ali atordoado, não sabe muito bem o que fazer. O rapaz recém-chegado chama o outro, que era o condutor do seu trenó, que nós vamos descobrir que é o Matt. E aí os dois vão segurar Caninos Brancos, vão separar os cachorros, porque até então o maxilar do Bulldog ainda estava preso em Caninos Brancos. Eles vão precisar de ajuda, de fazer ali uma alavanca para conseguir liberar. E nós saberemos então que este é Scott. Scott é o homem que chegou junto com Matt, que é o seu condutor do trenó. E Scott será o grande herói dessa parte. Scott é quem salva caninos. Scott vai ajudar ali, enfim, pedindo ajuda para que as pessoas pudessem ajudar ali, enfim, fazendo um blefe, dizendo que ele quebraria o pescoço se ninguém ajudasse. Então ali eles vão ajudar e tudo mais. E ele vai salvar Caninos Brancos. Ele vai levar Caninos Brancos embora. Mas ele não rouba Caninos Brancos. Veja que ele até podia ter pegado o cão e levado embora. Mas a página 213 diz o seguinte: quando ele vai perguntar para o condutor de cães quanto custa um cão de trenó, e o condutor vai dizer assim: ele custa por volta de uns $300, ele respondeu. E um despedaçado como esse, porque Caninos Brancos estava todo despedaçado, mordido, machucado, aí o condutor vai dizer: um despedaçado assim, metade, né? $150. Então ele vai se virar para Bella Smith e vai pagar o Bella Smith. Bella Smith ainda vai dizer: não, eu não estou vendendo. E ele vai dizer assim: está sim, porque eu estou comprando. Tome aqui o seu dinheiro, este cachorro agora é meu. E ele então paga, ele não rouba. Veja que há um homem virtuoso nessa história que vai pagar Bella Smith, vai levar o Caninos Brancos e vai deixar Bella Smith ali no chão choramingando, né? E aí Bella Smith ainda vai dizer: estou no meu direito. Ele fala assim: o senhor perdeu o direito de ser dono desse cachorro, quando colocou nessa rinha. E então ele vai embora com o cachorro. E nós vamos sair de um ambiente de hostilidade para um ambiente de amabilidade. Porque este homem, ele não será o monstro que era Bella Smith. Pelo contrário, ele vai ser o extremo oposto. Ele vai ser o nosso herói. Ele vai ter características virtuosas. E ele vai criar para Caninos Brancos um ambiente amável. E vejam, mais uma vez, o ambiente moldando as atitudes. Como ele vai tratar Caninos Brancos bem, e vejam que vai ser um longo processo de reabilitação.
ele vai ter que insistir, no começo Caninos Brancos ainda vai ser hostil, ele vai tentar, vejam que ele vai ter paciência, é um processo demorado, longo para ele conquistar a confiança do cachorro. O Matt, né, que é o condutor de trenó, fala assim, não desiste, é impossível você reabilitar esse cão. Ele fala assim, não tem jeito, não tem o que fazer. E ele disse, não, eu não vou desistir. E ele continua tentando. E levava carne, sentava-se ao lado dele. Muitas vezes o próprio Caninos Brancos avança contra ele, mas ele não desiste. Ele persiste em alcançar. E depois de tanto persistir em alcançar, ele no finalzinho do capítulo, ele vai conseguir a confiança de Caninos Brancos. Caninos Brancos se acalma, para de rosnar. O Matt estica o braço na direção da espingarda, ou seja, porque ali havia uma dificuldade, até o Matt vai tentar, não, é melhor sacrificar esse cão, não tem jeito, não tem o que fazer, vamos logo matá-lo. Você não vai perder muita coisa, né? Você pagou $150, é melhor matá-lo, ele é um perigo, ele pode ameaçar você. Mas Scott não desiste. E ele não vai permitir que o cão seja sacrificado. E vai insistir. E a partir daí, da insistência, da paciência, da virtude deste homem, Caninos Brancos vai se dobrar. E na sequência, que nós vamos ver no capítulo 6, o Deus amoroso, Caninos Brancos voltará a ser amável, voltará a ser tratável, ele deixa de ser o demônio que ele tinha se tornado e passa novamente a ser alguém que confia, alguém que serve, agora não a um Deus louco, né, um homem branco louco, mas a um homem amoroso. Então vejam a interferência do ambiente na vida do próprio cão. Enquanto ele estava sob o domínio de Bella Smith, ele era um demônio. Agora que ele está sob o domínio de Wendell Scott, ele é amável. Ele protege Scott. A única vez que nós vamos vê-lo sendo hostil é justamente quando Bella Smith vai tentar roubá-lo mais uma vez. Vai tentar ali chegar próximo à casa para levá-lo de volta. E aí sim, ele vai ser hostil, ele inclusive vai atacar Bella Smith, mas só será em legítima defesa. Não será algo gratuito, como era antes. Agora ele serve e protege Scott. E dessa vez, então, a gente acaba a parte 4 do livro. E iremos, na sexta-feira, discutir a parte 5, a domesticação. E aí sim, eu quero que vocês leiam com atenção e procurem a cereja do bolo do determinismo social. Porque na parte 5 nós teremos o determinismo social assim, estampado com todas, né, enfim, em neon, piscante, entendeu? Eu quero que vocês leiam a última parte procurando aonde vocês encontram isso estampado no texto. Porque a última parte vai ser ali, talvez o exemplo mais gritante que o autor vai colocar sobre isso. E será também o desfecho da nossa história. Eu vou abrir agora então para perguntas. O pessoal que estiver aqui no Instagram quiser colocar nos comentários. O pessoal que está no Zoom quiser abrir a câmera, quiser abrir o microfone, fica à vontade. Quem está no Instagram quiser ir para o Zoom, o link está na minha bio. Pode clicar lá no link e entrar aqui. Mas eu vou abrir para perguntas. Se vocês querem comentar alguma coisa, se vocês tinham percebido tudo isso que nós conversamos aqui na aula quando fizeram a leitura. Se não, se foi uma surpresa, essas ideias, esses ideais ali estampados no texto. Aproveitem para perguntar e para esclarecer alguma dúvida que tenha ficado. Deixa eu ver aqui se temos perguntas aqui no Zoom, por enquanto não. Alguém, gente, aqui quiser perguntar também? Fique à vontade. Senão, nós encerramos por hoje. E aí, aguardo vocês na sexta-feira para a discussão final. O último encontro de Caninos Brancos. Espero que vocês estejam gostando da leitura. Já que ela tem uma leitura muito fluida, né? Uma escrita muito fluida. Marília, pensando no determinismo social, não seria o certo a interpretar com Caninos Brancos? Sim, ele é, sim, um reflexo do determinismo social. O cachorro é o determinismo social estampado. Veja que quando ele é bem tratado, ele é amável. Quando ele é maltratado, ele vira um monstro. Exatamente isso que acontece com o cachorro. Perfeitamente. Perfeitamente, Lu. Ele é um exemplo claro. Eu falo que no capítulo, na última parte, nós teremos a cereja do bolo, porque isso vai estar estampado com um humano.
entende? E aí, num exemplo bem claro, tem até um traço autobiográfico ali do autor, né? Então, com certeza, sim. Isso acontece com o cachorro o tempo todo. Pensei que esse determinismo seria possível com seres irracionais. A ideia que Jack London vai trazer pra gente é que ele pode aplicar tanto ao homem quanto ao cão. Mas lembrem-se que este cão não é um cão comum. Ele tem características humanas em alguns momentos, né? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Alguns homens terão características animais e alguns animais terão características humanas. Então, a ideia aqui é que também caninos têm ali, em alguns momentos, um traço humano. Mas a questão do determinismo, ela seria aplicada a todos. Aos animais, principalmente. E se a gente for pensar, o que difere o homem de um animal para resistir da influência do ambiente? Então, vamos só abrir aqui a discussão, porque essa é uma discussão interessante. Obviamente, que o ambiente interfere na nossa vida, não é mesmo? Se você mora no Alasca, ou se você mora no Havaí, obviamente você tem ambientes diferentes que influenciam na sua vida. Influenciam ali nos seus hábitos, no que você come, no que você veste, muitas vezes influenciam no seu modo de pensar. Isso também acontece com os animais, o ambiente influencia. Agora, normalmente os animais são exatamente assim. Eles reagem ao meio em que eles estão. Um animal tratado de forma hostil reage de forma hostil. Um animal tratado de forma amável reage de forma amável. Isso é comum nos animais. Qual é a diferença quando a gente vai pensar para os humanos? Porque nós, embora possamos ser influenciados pelo meio, nós temos um livre-arbítrio, nós temos um raciocínio, nós temos algo além do que meramente a reação instintiva. O ser humano tem algo a mais. Aqui, Jack London não vai retratar assim dessa forma. É como se Bello Smith, como os outros que aparecem, não tivessem esse livre-arbítrio, essa possibilidade de agir de forma diferente mesmo no ambiente hostil. É como se eles fossem como o animal, entende? Como o bicho. O bicho reage, porque o bicho não raciocina, o bicho não tem escolha, o bicho não tem, né, enfim, essa elevação. Mas nós temos. E é por isso que nós vemos muitas vezes pessoas que vivem no mesmo ambiente hostil e têm atitudes diferentes. Porque senão a gente pensaria que todo mundo que teve uma criação difícil e hostil se tornaria um criminoso. Mas isso não é verdade para o humano. Por que não? Porque nós temos algo além dos animais. Aqui, muitas vezes, Jack London vai trazer a gente como próximo do animal ali. Aquela questão instintiva, o ser humano meio que animalesco ali, né? Mas, em tese, para nós, seres humanos, o ambiente até influencia. Mas ele não determina. Eu sou capaz de viver no ambiente de um jeito A e decidir viver do modo B. Contra tudo e contra todos. Vai ser difícil, mas não é impossível. É por isso que muitas vezes a gente tem... Eu vou pegar aqui um exemplo da leitura, porque é um exemplo que eu discuti recentemente, né? É possível ter um bom leitor numa família em que ninguém lê? Bom, veja, o ambiente está influenciando contra. Ninguém lê naquela casa. Se a gente cresce que o determinismo social exerceria sobre uma grande influência sobre aquela pessoa, a gente fala assim, bom, é impossível criar um bom leitor num ambiente em que ninguém lê. Mas a gente tem histórias, por exemplo, de Willy Kankawamba, quem leu ali O Menino que Descobriu o Vento, e vamos descobrir que o menino, contra tudo e contra todos, num ambiente em que ninguém lia, numa escola em que mal havia livros, numa biblioteca da cidade que era longe, que tinha apenas uma estante, ele desenvolve o quê? O hábito da leitura. Por quê? Porque ele não é um animal. Ele não é determinado pelo meio, ele pode ser influenciado, mas ele pode decidir ser diferente. Ele tem chance, ele tem alternativa. Então, quando a gente coloca que o determinismo social ele é aplicado a animais e a humanos, a gente tira do humano o livre-arbítrio. Ele não tem mais escolha. Então, sempre que ele for utilizado, ele vai ser ruim. Entende? E aí eu tenho que desculpá-lo, porque ele não é culpado. Então, todo mundo que resolve ser criminoso, porque teve uma vida difícil, tem que ser desculpado. Ora, mas todo mundo que teve uma vida difícil vira criminoso? Não, porque nós escolhemos, nós temos a chance de escolher. Pode ser difícil, mas não é impossível, entende? Então, a Lu colocou aqui, daria para trazer essa reflexão ao comportamento das pessoas que hoje não colocam os animais em pé de igualdade com os humanos? Sim, daria.
Daria sim. É essa questão. Toda vez que eu colocar o homem com um comportamento semelhante ao animal, eu estou tirando do homem aquilo que ele tem de exclusivo, que torna o homem ali a coroa da criação de Deus, né? O homem feito à imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que Deus estampa no homem e que não está no resto da criação, quando isso é deixado de lado, nós nos aproximamos então dos animais, nós estamos excluindo do ser humano aquilo que Deus deu a ele de mais precioso. A sua alma, o seu raciocínio, esta capacidade, a capacidade de criar, a capacidade de resistir, a capacidade, entende? Nós estamos tirando deste homem a sua identidade. Isso é algo muito sério. Tirar do homem a sua identidade, né? Deus estampa na criação do homem o caráter de Deus. Ali nós somos seres, imagem e semelhança dele. Se eu tiro isso do homem, eu tiro a sua identidade. Ele não se torna mais ninguém. Ele é semelhante a um animal. Então, o determinismo social encara dessa forma. Ele está nesse ambiente, ele vai ser assim. A gente tem até uma música, né? Vocês vão lembrar, eu nasci assim, eu morri assim, vou viver assim, né? Não tem mudança, não tem alternativa. Então fulano nasceu num lugar em que todo mundo comia besteira a vida inteira. Ele nunca vai ser uma pessoa que vai comer de forma saudável. Olha, veja, é difícil. Nós estamos dizendo que é fácil. Uma pessoa que nasce num ambiente desse jeito e resolve ter uma alimentação saudável vai inventar uma luta grande. Mas é impossível que ela vença? Não, não é impossível. Se ela decidir e se ela se empenhar, ela vence, ela consegue, entende? O homem tem este potencial, esta potencialidade. Dizer que ele está fadado a somente reagir ao ambiente, a tirar do homem algo precioso, algo da sua identidade. E dizer, então, a partir de agora, não basta, não preciso nem me esforçar, né, gente? Nasci assim, o ambiente é assim, olha em volta, né? Não tem por que eu vou ser diferente, não consigo resistir. Então, veja que a gente está descaracterizando o humano. E é o que acontece aqui. Então, Bello Smith, ele é esta monstruosidade. Coitado do Bello Smith. Ele é feio, ele foi tratado assim desde criança. Não tem como se esperar algo diferente dele, entende? E aí eu posso dar alguns exemplos de biografias. As biografias são muito interessantes pra gente ler e ver como isso é mentira. Eu não fiz o resumo, já fiz o resumo dos Meninos de Ouro aqui, não lembro se eu publiquei no perfil, acho que sim. Que conta ali a história dos meninos que foram da seleção de remo dos Estados Unidos na Olimpíada de Hitler. Se a gente pegar o personagem principal ali de Meninos de Ouro, ele tinha tudo pra ser um criminoso. Tudo, gente, tudo. O menino, a mãe morre com 6 anos. O pai fica louco, vai embora, foge. O menino é criado por uma tia, fica doente, quase morre. Depois ele volta, o irmão mais velho tenta cuidar dele. Aí o pai, que tava lá perdido no mundo, decide voltar, reassume os 2 meninos. E casa de novo com uma madrasta, que parece a madrasta da Cinderela. A mulher não tolera o menino. Ela vai tendo filhos. Quanto mais os filhos dela nascem, mais o menino é hostilizado. Até que chegou um momento em que o menino tem 10 anos de idade. A mulher diz o seguinte: olha, ele não mora mais sob meu teto. Eu não durmo no mesmo teto que esse menino. Você deu um jeito de botar esse menino pra dormir em outro lugar. O pai faz o quê? Vai pedir pra escola. Se o menino podia dormir na escola. Gente, isso não é ficção, isso é real. A escola diz o seguinte: olha, ele até pode dormir aqui, mas ele tem que trabalhar. Se ele trabalhar, ele dorme aqui. Aí o menino com 10 anos de idade vai cortar madeira pra fazer lenha pra escola, pra pagar a hospedagem dele, entre aspas, né? Ele dormiria ali pagando com trabalho. O menino faz isso por 3 anos, gente. 3 anos, dos 10 aos 13. O menino tinha tudo pra dar errado, não tinha? Olha o ambiente de hostilidade. A mãe morreu, o pai rejeitou, a madrasta mandou embora. Ele dorme num colégio que ninguém tá nem aí pra ele, porque ele só fica no colégio porque ele corta madeira. Aos 13 anos... a madrasta decide que não andava mais aquela vida, vamos mudar de cidade, mas nós não vamos levar o menino. Deixa o menino lá. O pai pega esse menino da escola e diz o seguinte: bota o menino na casa e fala assim: meu filho, nós vamos embora e você vai ficar. A partir de agora, você toca a sua vida. 13 anos de idade. Pensa, a família vai embora. Pai, madrasta, irmãos vão embora e ele fica lá. Ele não tinha tudo pra dar errado, esse menino? Tudo para se tornar um criminoso, para virar a cabeça, podia ser um serial killer, de acordo com o determinismo social, porque que ambiente que ele vive. Aí com 13 anos ele tem que se virar, ele diz que o que mais sentia na vida dele era fome, porque ele criava galinhas para pegar os ovos, ele pescava salmão onde era proibido e trabalhava igual um louco para ganhar alguma coisa de dinheiro para trocar com a sociedade,
desculpa, com a comunidade que estava ali em volta dele, esse menino tinha tudo para dar errado. Não tinha? Que ambiente que ele vive? Agora, você lê a biografia desse menino e você vai ver que esse menino em nenhum momento cede à tentação de se tornar um criminoso. Em nenhum momento ele tem um ódio contra essa família. Ele decide, e ele diz isso no livro, ele tá sentado na sala sozinho, no frio, passando fome, e ele decide não odiar a sua família. Ele decidiu, porque ele pode, porque ele tem escolha, entende? Ele escolheu não viver no ódio, porque ele dizia que o ódio, o menino de 13 anos, tinha mais lucidez que muita gente por aí hoje em dia. O menino de 13 anos disse o seguinte: eu não vou fazer isso, porque o ódio vai me consumir. Eu escolho não odiar. E eu escolho viver. E foi o que ele fez. Ele viveu. E ele foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de 36. O menino que tinha tudo para dar errado. O menino que podia ter se matado. O menino podia ter matado alguém. O menino podia ter se tornado criminoso. Mas ele é humano. Ele é humano. Por mais que tudo fosse hostil a ele, ele ainda tinha a chance de decidir. Ele senta na sala. E essa trecho do livro, ela é encantadora, porque você consegue imaginar um garoto de 13 anos sentado no chão de uma sala fria, porque era inverno. Ele tem que cortar lenha para alimentar o fogo, ele da lareira da casa. E ele olha para a janela e pensa: se eu for odiá-los, eu vou ser consumido pelo ódio. Eu decido viver. Então, o determinismo social, ele até pode ser aplicado a animais, porque os animais não raciocinam. Eles só reagem, mas não aos humanos. Fazer isso é tirar do humano algo que ele tem mais precioso, que Deus deu a ele. Essa escolha, este potencial, esse raciocínio. Então, Bello Smith poderia ter sido hostilizado a vida toda e ainda assim ter escolhido não viver dessa forma. Da mesma forma que a gente vai ver mais pra frente. Então, quando a gente vê relatos biográficos, esse relato, por exemplo, é um que me vem à memória, né? A gente vê que isso não é verdade, a gente tem provas reais. Quantas pessoas vocês não conhecem que foram marginalizadas e que ainda assim se tornaram brilhantes? Que não retribuíram, né, essa questão do mal com o mal. Agora, Jack London acreditava nisso, porque ele foi influenciado por esses pensamentos do seu tempo. Ele lia, como a gente falou, ele lia e relia Marx, Darwin, recitava, memorizava, ele de fato cria nisso. Então isso estará estampado no texto. Agora, isso me impede de ler o texto com meu filho? Não, não me impede, desde que a gente tenha essa conversa, desde que a gente mostre isso, desde que isso seja um momento de discussão, de conversa sobre ideias, porque as ideias, elas estarão estampadas aí por aí, gente. E quanto mais isso for claro para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, quanto mais eles conseguirem olhar e entender e criticar e raciocinar sobre aquilo, mais maduros eles serão. Então, quem está perguntando, o nome do livro do medalhista se chama Meninos de Ouro. É um livro grande, viu? Mais de 500 páginas, eu acho. É uma biografia dele e de alguns outros meninos. São 8 medalhistas, né? 9 com o timoneiro. São 9 no total, e aí o livro vai contar um pouco da trajetória de todos eles, mas obviamente vai enfatizar neste personagem. Né? Dele a gente tem a descrição da vida toda dele. E eu não vou contar o final do livro, mas o final da vida deste homem é brilhante. Brilhante. Porque o livro vai contar desde a infância dele, depois tem as Olimpíadas, ele vai ganhar medalha, mas vai contar o final da vida, ele vai estar velhinho. A gente vai saber ali quando ele vai morrer. Como ele morre, esse homem? Ele morre sozinho, abandonado, odiado por todos? Se fosse determinismo social, seria isso, não é mesmo? Mas ele tem a potência de mudar a sua história. Não com facilidade. Porque não é fácil. Lutar contra o ambiente, contra o meio, não é fácil. E para esse menino vai ser difícil. Ele vai lutar a vida inteira. Aí você lê o livro e você fala assim, gente, ô sofrimento que não acaba. Ô luta atrás de luta, dificuldade atrás de dificuldade. Nada é fácil na vida desse moço. Mas ele é capaz de vencer. Entende? Ele é capaz de vencer, de se tornar uma pessoa brilhante, de ter um final de vida que você lê assim, o livro acaba e você tem uma sensação de, sabe, assim, de deslumbramento com o que esse menino fez da vida dele. Então, essa ideia de separar, né, o que é do animal e o que é do homem. Nós não somos como animais.
Caninos brancos, sim. Poderia ter essa atitude. Ele é um cão. No nosso caso, né, no personagem, até raciocínio. O Caninos tem alguns traços humanos ali, porque Jack London vai descrevê-lo um pouco assim. Mas se a gente fosse pensar, se fosse um cão, ele é um cão, ele vai reagir ao ambiente. Mas o homem, ele é mais do que isso. Ele pode. Quantos exemplos a gente não pode pensar de biografias? A gente pode pegar Ben Carson, né, o médico, o neurocirurgião. Saiu de um ambiente hostil. Ben Carson tinha uma mãe analfabeta. Ele era o pior da sua sala. Hostilizado por todos, ridicularizado. Ben Carson era aquela criança ridicularizada, repetia de ano, ia muito mal, ia de mal a pior. O pai tinha abandonado, a mãe era analfabeta, a mãe tinha transtornos psiquiátricos. A mãe de Ben Carson, na biografia dele também, você lê, ela se internava quando ela tinha surtos, ela não contava aos meninos, ela dizia que ela ia viajar, mas ela ia para o hospital psiquiátrico. Um menino desse, num ambiente desse, de periferia, de pobreza, uma mãe analfabeta, com uma doença psiquiátrica, o pai que sumiu, ele tinha tudo pra ser o quê? Um marginal, não é? De acordo com o determinismo social, ele não ia ser nada. Não, a menina ia viver lá, zero à esquerda, foi ridicularizada a infância inteira dele. Mas um dia, a mãe, que nem sabia ler, manda o menino ler todos os dias alguma coisa, e ele vai contra todo o ambiente se tornar o primeiro neurocirurgião negro da história dos Estados Unidos. O homem que vai inventar a cirurgia que vai separar gêmeos siameses, unidos pela cabeça. O primeiro que vai fazer isso com sucesso. Ora, mas se o ambiente determina quem a gente é, ele nunca chegaria lá. Como ele ia se tornar um grande cirurgião? Neurocirurgião negro nos Estados Unidos ainda, o primeiro. Entende? Então, a gente crê no determinismo social é tirar do ser humano a potência que Deus deu a ele, de escolha, né? Para quem chegou agora, a gente está discutindo aqui, ó, o livro Caninos Brancos, é um livro de ficção. E hoje é nosso terceiro encontro sobre ele. Sexta-feira será o último e quarto encontro. Eu vou só voltar aqui, que acho que tinha um comentário que eu passei e não li. Deixa eu só voltar aqui. Peraí, deixa eu ver. O pessoal falando que não tinha percebido que o Paulo Smith deveria ser visto como um coitado, né? Tem um trecho, depois eu posso, acho que eu não grifei esse trecho, depois eu posso mostrar pra vocês, mas tem um trecho que ele fala que ele não deveria ser culpado, aquela ideia de que você não pode culpá-lo, não podemos atribuir a ele culpa, né? Então essa ideia de que ele seria desculpado pelas suas atitudes por conta de que ele era assim, coitado. Ele foi lá embebedar o castor cinzento, que cai, né? É o que eu falei, castor cinzento nunca mais vai voltar nessa história nem vai ser citado. A ideia é que ele morreu ali, morreu no vício, né? Acabou-se para ele a vida. Mas Bello Smith não pode ser culpado por isso. Afinal de contas, ele não foi movido pela ganância do seu coração. Ele foi movido porque não tinha o que fazer, entende? Mas é isso, gente. Tô vendo aqui nos comentários. Acho que eu respondi tudo. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, vocês podem me falar. Alguém comentou assim, eu já coloquei lá, né? Tem resenha no feed do livro de Meninos de Ouro, sim, tá lá. É um livro que vocês não encontram mais para vender nas livrarias atuais, mas vocês encontram em sebos. É um livro que tá aí esgotado nas grandes livrarias, mas em sebos vocês encontram. É um livro que vale bastante a pena. Uma biografia bastante inspiradora, assim como a do Ben Carson também. Também acredito que é uma biografia que está esgotada, mas vocês também encontram em sebos. E do Willy Kankawamba não, né? O menino que descobriu o vento é uma biografia que vocês encontram, aliás, bem baratinha, uma edição da Príncipes, bem simplesinha. Mas a gente só tem essa, a gente fica com essa mesmo, né? Então é uma biografia assim, fininha, não são muitas páginas, um materialzinho ruim, mas é o que nós temos e conta um pouquinho a história de Willy Kankawamba também. E como ele conseguiu ser diferente deste meio, né? Que o influenciava, né? Todos esses homens e tantos outros que a gente poderia lembrar que exemplificariam pra gente que o homem é muito mais do que o ambiente em que ele vive. Ele pode muito mais do que o ambiente em que ele vive. Ele tem o poder da escolha, né? Não basta a gente, eu sou assim mesmo, né? Tenho que aceitar. E você tem que me aceitar assim, porque não tem jeito, não. Então essa ideia que vai ser trabalhada ao longo do livro, que a gente deve discutir, né? E alguém tá colocando assim, eu não percebi isso sozinha, eu foquei no Caninos. Mas é isso mesmo, a gente quando lê, foca no Caninos.
Porque é o que está ali em primeiro plano. E o que eu falei, o Jack London não é à toa que ele é considerado um autor clássico. A escrita dele é muito boa. E é cheio de desdobramentos, de aventuras, né? O foco tá aqui, daqui a pouco a gente muda pra lá, daqui a pouco a gente... E a gente quer acompanhar esse cachorro, você torce pelo cachorro, o cachorro quase morre. Quem não ficou ali com o coração apertado, achando que o cachorro ia morrer na luta contra o Bulldog? Todo mundo fica ali, socorro, vai tudo isso aqui pro cachorro morrer numa rinha, né? Então, a gente tá preso ali no primeiro plano da história. E provavelmente as crianças estarão presas. É uma história que eles tendem a gostar. Os adolescentes, quando a gente dá Caninos Brancos, tendem a gostar. Talvez no começo pode parecer um pouco sombrio, porque tem ali os três, o homem que morre, a perseguição dos lobos, mas se eles passarem dessa parte ali inicial, eles tendem a gostar da história. Mas o que está por trás, no pano de fundo, é a graça da literatura, gente. O divertido da literatura é justamente este trabalho de investigação, de entender as entrelinhas, né? Os pensamentos, os outros planos da história. E conseguir discutir, conversar sobre isso. Vejam, a conversa que a gente quer ter com eles não é uma chamada oral. Não é assim, qual a bebida que Bella Smith ofereceu para Castor Cinzento? Opção A, whisky. B, cerveja. 3, rum. Não é isso que a gente quer saber. Entende? Esses detalhes de encarte de livro, né? Que às vezes a gente tinha na escola. Você lia o livro, tinha um encarte, tinha umas perguntinhas lá para dizer se você leu, né? Fazer o check ali. Ah, não, ele leu, beleza. O que a gente quer é conversar sobre isso, é trazer ali à tona o que a criança vivenciou, o que está por trás. Essa conversa, a tristeza de ver Castor Cinzento definhar, né, com a bebida, conversar sobre quantas pessoas que de fato definharam com o uso de bebidas e de drogas, quantas pessoas que poderiam ali ser grandes heróis, né, do seu meio, como o Castor Cinzento era e definharam. Então, essas ideias que estão no segundo plano, e talvez até em alguns livros terceiro, quarto, quinto plano, alguns livros você lê uma vez, você não vê, lê a segunda, você vai lendo e relendo, e cada vez que você lê, você descobre uma coisa diferente que você não tinha percebido antes. Então, é justamente essa a graça da literatura. Das boas conversas, das conversas à mesa com as crianças, com os adolescentes, sobre essas ideias, entende? Você conseguiu enxergar? E esse trabalho, por exemplo, que eu falei para vocês aqui, olha, leiam a última parte, tentem encontrar alguma influência desse determinismo social nessa última parte. Quando a gente dá instiga a criança, gente, ele vai ler esse capítulo, né, essa parte ali procurando. É isso, não é isso, porque não é. Então isso tudo vai enriquecendo a nossa leitura. E vai trazendo pra gente outras visões, né? Outras perspectivas. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Se não, vou encerrar por aqui. A live vai ficar salva no perfil, também vai estar salva aqui na plataforma da Pilgrim, para quem estiver acompanhando pelo Zoom. E eu vejo vocês, então, na sexta-feira, com a última parte 5 de Caninos Brancos. E aí encerraremos este livro. Espero que agora a ficção tenha um espacinho na sua agenda, né, para você também não ler apenas livros técnicos, mas deixar a ficção cativar aí um pedacinho do seu coração também, tá bom? Que Deus abençoe vocês então, gente, uma boa noite. Nos vemos na sexta-feira para o nosso último encontro.